Boa tarde, gente. Vamos começar, então. Já deu 2h30, né? Muitas pessoas já estão entrando. Então, vamos iniciar a nossa apresentação aqui. Nesse webinar, nós vamos falar um pouco mais sobre otimização do fluxo de loteamentos e aprimorando a divisão de lotes, tá? Utilizando a IC Collection. Então, nesse webinar, a gente vai focar mais na parte de projetos de loteamento. E com ele incluso também os softwares Autodesk que envolvem essa área de aplicação, que é uma área muito comum hoje no Brasil. Nós temos muitas empresas ou incorporadoras, ou até mesmo prefeituras, né, empresas menores, que trabalham com esse tipo de projeto, que é o projeto de loteamentos. E um projeto de loteamentos, ele envolve várias disciplinas, né? Muitas vezes a gente acha que não, mas na verdade envolve diversas disciplinas, como drenagem, a terraplenagem, né, a infraestrutura viária. E todas essas etapas, elas têm a sua importância. E dentro, a gente vai ver nesse webinar que dentro da IC Collection, que é esse pacote de softwares para arquitetura, engenharia e construção que a Autodesk criou, nós vamos ter softwares para cada uma dessas demandas de trabalho dentro do nosso projeto de loteamento. Então, eu peço para que vocês tiverem qualquer dúvida, deixem no chat, no perguntas e respostas. No final dessa apresentação, eu vou responder as perguntas que vocês fizerem ao longo da nossa apresentação. E eu vou iniciar, então, essa nossa conversa, tá? Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Isabel, eu sou engenheira civil, trabalho aqui na Mapdata com a área de infraestrutura, que é toda a área que engloba aí softwares para essa demanda de trabalho de infraestrutura, de terraplenagem, drenagem, a parte de hidrologia. E a gente, nesse webinar, a gente vai aprender um pouquinho como trabalhar com projetos de loteamento através da IC Collection. Como eu falei, esse pacote aí de arquitetura, engenharia e construção que a Autodesk criou. Muito bem, então vamos começar aqui falando um pouquinho de aprimoramento de divisão de lotes utilizando a IC Collection. A Mapdata tem fornecido uma série de webinars voltados para a área de arquitetura, engenharia e construção. Nós temos falado muito sobre Revit, Civil 3D, InfraWorks. No último webinar que eu apresentei, eu falei um pouco de terraplenagem envolvendo aí o Civil 3D. E hoje, né, dando continuidade nos assuntos que a Mapdata tem oferecido na área de arquitetura, engenharia e construção, nós vamos falar um pouco mais sobre a divisão de lotes e os projetos de loteamentos através da IC Collection. Um pouco da nossa agenda que nós vamos apresentar aqui nessa nossa conversa. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a definição do BIM. É muito importante que vocês estejam atualizados quanto aos conceitos. Não sei quantos já têm o conhecimento do BIM, como essa nova metodologia de trabalho, mas é importante que a gente tenha a definição na ponta da língua. Então, por isso que eu vou retomar esse assunto, vou falar um pouquinho das aplicações IC para a infraestrutura e o que a Autodesk oferece de mercado para a área de infraestrutura. Vamos falar um pouquinho mais a parte técnica também, vamos entrar aí na aquisição de mapas de terreno através do InfraWorks e também o fluxo e interoperabilidade dos softwares Civil 3D e InfraWorks para os projetos de loteamentos. Além disso, a gente vai fazer tem uma série de vídeos, né, mostrando como a gente faz a implantação do projeto que veio do Revit para o InfraWorks, para quem trabalha aí com incorporação ou que trabalha com Revit junto nesse fluxo, né, de trabalho, é importante que também entenda como é que faz essa integração entre Revit e InfraWorks. Além disso, vamos falar também sobre a importação do modelo do InfraWorks no Civil 3D, que é um outro fluxo muito interessante para quem trabalha na parte de loteamentos. E, no final, a gente vai falar um pouquinho de 3 aplicações fundamentais para quem quer começar um projeto de loteamento no Civil 3D, que são as interseções, as rotatórias e as parcelas. Então, a gente vai falar um pouquinho do conceito geral de como é que funciona isso no civil, e essa é a nossa agenda de hoje. Vou iniciar com um vídeo de apresentação da ferramenta de infraestrutura, um vídeo da Autodesk,
que vocês vão ver um pouquinho das aplicações que a Autodesk tem para a parte da arquitetura, engenharia e construção voltada para a infraestrutura. Design changes are a reality, making it difficult to maintain tight schedules and keep project budgets on target. In a 2D CAD-based environment, the impact of a design change can be critical to your firm's productivity and efficiency. Let's say you were well into the design of a roadway project and discovered an elevation error in the existing conditions data of your project. In a 2D environment, you would basically have to start your design over. Well, perform this project in Civil 3D, and you would simply address this issue by making an elevation data change in the surface. Because you'd be working with an intelligent 3D model, any change you make to the surface automatically updates any profile and annotation that's associated with the surface. The dynamic model in Civil 3D enables you to easily keep documentation consistent throughout your design. Now, how about when creating a proposed design for a roadway? Working in a 2D environment can be very tedious. Every change you make to a vertical curve in the design has to be redrawn every single time. This can take hours just to design one road. In Civil 3D, the power of the intelligent corridor model allows you to see how changes to one aspect of the road affects the rest of your design. Change the vertical profile of the road and see how it impacts other design elements in the model, like utilities and quantities. What about obtaining earthwork quantities for your design in a 2D environment? Here, Civil 3D provides yet another opportunity to improve efficiencies, because in Civil 3D, earthwork calculations are automatically updated with every change in design, eliminating the need for manual calculation or recalculation. Design errors and rework is another key concern for all civil engineers. The intelligent model in Civil 3D, where civil objects are connected and dynamic to each other, can help. For example, when making stormwater improvements to a roadway project, any design change that is made to a storm inlet along the road is reflected in the model in real time. These changes are also dynamically updated in the construction documentation, including annotations. The intelligent, coordinated model helps to reduce the risk of errors in construction documentation by eliminating the need for manual edits of annotations on multiple sheets. Change it once, change it everywhere. I hope I've convinced you that making the move to BIM with Civil 3D can help to significantly improve your design efficiencies. Explore even more design process innovations by getting Civil 3D in the Autodesk Architecture, Engineering, and Construction Collection. The AEC Collection gives you access to a rich set of vertical and horizontal BIM software and cloud-connected tools that integrate with Civil 3D, all in one place. Discover the benefits of BIM with the AEC Collection and escape from CAD-based inefficiency traps today. Muito bem. Então, nesse vídeo, a gente conseguiu aplicar exatamente o que a AEC Collection promove aí de integração com o Civil 3D e como é que a gente faz para migrar de um CAD, né, de um AutoCAD, por exemplo, para uma ferramenta que trabalha com a metodologia BIM. E é isso que a gente vai falar agora, um pouco da definição do BIM aplicado para a área de infraestrutura, tá? O BIM é um conceito geral. O BIM não é só para infraestrutura, não é só para edificações. O BIM é um conceito, tá? Uma metodologia de trabalho que auxilia, né, nós profissionais da área de projetos que trabalham efetivamente, né, com a parte de execução de projetos, a melhorar a performance do nosso trabalho. Então, o BIM, muita gente acha que um BIM é um software, o BIM é aplicável só para construção civil, que é a área de edificações ou prédios ou construção de casas, né, projetos residenciais. Mas, na verdade, não. O BIM ele também é aplicado para a área de infraestrutura e é muito importante que a gente tenha esse conceito em mente de que BIM não é um software, BIM é uma metodologia, tá? E o BIM, ele ajuda a gente a planejar, projetar, construir e gerir a nossa infraestrutura de uma forma muito mais eficiente.
De que forma, né? O BIM, ele é um tipo de construção virtual. Ele é baseado no modelo tridimensional inteligente, onde o I de informação é o mais importante, é o ponto-chave nesse processo de implantação do nosso projeto. É com ele que a gente consegue trabalhar um projeto complexo, como uma rodovia, um projeto de um galpão, um projeto de loteamentos, de uma forma muito mais rápida, econômica e muito mais eficiente. Então, o BIM é uma forma de construção virtual, é um modelo 3D, na qual a gente consegue inserir inteligência. Vamos trazer para um plano real aqui, para um projeto de infraestrutura. Quando eu estou fazendo um alinhamento, que seria o eixo da minha rodovia, da minha infraestrutura viária, eu não só tenho um elemento baseado em CAD, eu não tenho só um alinhamento, eu vou ter as informações inerentes àquela rodovia. Então, lá eu vou ter o meu estaqueamento, eu vou conseguir definir ali os parâmetros, né, de acostamento, os perfis, né, as seções transversais, tudo isso é definido, por quê? Porque a gente está trabalhando no modelo paramétrico, onde todas as informações que são alteradas no 2D também são alteradas no plano 3D. Então, a eficiência de se trabalhar em BIM, né, com esse tipo de construção virtual, é muito melhor. É um retorno assim que você ganha em relação ao tempo, também em relação aos custos, porque você tem muito mais previsibilidade daquele projeto do que você trabalhando com um CAD, tá? Lembrando aqui, fazendo uma observação, o Civil 3D hoje, ele é baseado em CAD também. Quantos conhecem aí que o Civil trabalha com extensão DWG? Mas ele não é um software que é igual ao AutoCAD, tá? Ele é baseado numa tecnologia CAD, mas ele trabalha já com a metodologia BIM. Então, se você está utilizando hoje o AutoCAD, já comece a fazer essa mudança de conceito em relação a isso, para que você migre para uma solução que tenha muito mais eficiência e trabalhe com a metodologia BIM, tá? Então, o BIM, ele é esse conceito aí muito importante de trabalho. Agora, vamos falar um pouco sobre as aplicações IC para infraestrutura, e eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, que ele vai resumir um pouco do que eu falei. Falei bastante de civil, a gente falou bastante sobre a metodologia BIM e o que é essa metodologia de trabalho aplicado à infraestrutura. Mas agora a gente vai ver quais são os softwares, tá, que são responsáveis por auxiliar nessa implantação do BIM. Então, a Autodesk hoje tem um portfólio de produtos voltados para a área de infraestrutura e também para a área de construção civil. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa aplicação de infraestrutura e como é que os softwares da EC Collection vão auxiliar os projetistas a realizarem suas atividades através dos softwares. Então, vamos ver aqui esse vídeo.
Perfeito. Bem, gente, esse vídeo ele ilustra um pouco como é que os softwares da EC Collection conseguem integrar no fluxo de infraestrutura. Então, a gente viu ali, apareceu o InfraWorks, o Civil 3D, o Recap, o Navisworks. Então, são todos esses softwares, eles integram aí o nosso fluxo de infraestrutura. O tema do nosso webinar hoje é para falar sobre loteamentos especificamente. Então, a gente vai um pouco mais para essa área, mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre um fluxo macro, né, como é que é a integração entre naves, Civil 3D, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixa no chat aí que no final a gente vai fazer as respostas, tá? Então, vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre a aquisição do mapa do terreno no InfraWorks. Então, a gente começa no projeto de loteamento, tudo inicia aí com levantamento topográfico. Seja ele baseado em levantamento convencional, que você já tem essa topografia levantada, seja baseado em um levantamento aéreo, que a gente chama, né, que é um levantamento feito através do uso de drones ou do uso de laser scanner. Então, tudo inicia e começa o nosso projeto de loteamentos com um levantamento topográfico. Para que a gente tenha esse levantamento realizado, ou a gente vai em campo fazer esse levantamento, ou a gente usa tecnologia de drone, ou a gente pode utilizar uma outra ferramenta, que é o uso do InfraWorks. O InfraWorks, hoje, ele trabalha com um sistema online, tá? Através de um mapa da Microsoft, que é o chamado Bing Maps. Ele faz a captura do nosso mapa, do nosso terreno. Então, de acordo com a localização do empreendimento, onde você vai localizar o seu lote, onde vai ser o seu empreendimento, sua incorporação, você vai sinalizar no InfraWorks qual é aquela área, com aquele endereço, e através desse mapa, que é do Microsoft, ele vai importar o mapa de terreno para dentro do InfraWorks. E através desse vídeo vocês vão ver como é que funciona isso, tá? Então, basicamente, é uma criação muito mais fácil e rápida do que você utilizar um levantamento. Então, você coloca a localização do seu empreendimento e em alguns minutos você já tem o seu mapa levantado com as informações desse terreno. Então, nesse terreno já vai vir as curvas de nível, toda a infraestrutura urbana, as ruas, as edificações. Então, é bem simples, é bem fácil de você fazer uma aquisição de mapa com o uso do InfraWorks, tá? Esse mapa, ele vai servir como base para o nosso projeto de loteamento, porque, como eu falei, a gente precisa de um terreno base, uma topografia, para iniciar o nosso projeto de loteamento. E por que começar com o InfraWorks? Por que eu não vou partir logo para o Civil 3D de cara para fazer esse projeto? Porque o InfraWorks, a gente consegue fazer os nossos estudos de viabilidade, os nossos estudos conceituais muito mais rapidamente do que você fazer no Civil 3D. Então, para facilitar o seu traçado, a sua projeção, a gente começa no InfraWorks e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai passar esse modelo já criado, traçado criado do loteamento para dentro do Civil 3D para a gente documentar. Então, vamos começar pelo fluxo. Vou mostrar etapa por etapa do fluxo de projetos de loteamento com o uso do InfraWorks e o uso do Civil 3D. E de que forma a gente vai integralizar e vai utilizar os dois softwares de maneira conjunta. Então, tanto você consegue importar o modelo do InfraWorks para o Civil 3D, quanto vice-versa. Então, você põe um terreno do Civil para o InfraWorks, quanto do InfraWorks para o Civil. E a gente vai começar a ver a partir de um fluxo através desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse processo. Tá? Esse vídeo foi um vídeo feito pela própria Autodesk, que são os nossos técnicos especialistas aqui na Autodesk Brasil, e a gente mostra aqui o fluxo bem ajustado para a parte de loteamento. Primeira coisa que ele está fazendo é colocando o endereço. Como eu falei, tudo começa com o nosso terreno, né? A aquisição do nosso mapa. Então, ele está colocando ali um endereço que vai ser, esse empreendimento, esse loteamento vai ser inserido e a gente vai começar criando esse modelo através do gerador de modelo. Então, a partir do gerador de modelo, você cria ali o mapa de acordo com a localização do empreendimento. E veja que o mapa, né, nosso modelo 3D é criado de uma forma muito simples e você vai começar o esboço do projeto de loteamento. De que forma isso? Primeira coisa que a gente faz no projeto de loteamento é esboçar ali as principais ruas,
a infraestrutura viária, o nosso traçado do projeto de loteamento. Tá? Então, provavelmente, você vai ter as vias principais, as vias secundárias, você vai ter, provavelmente, a subdivisão dos lotes, né? Então, você vai precisar ali fazer o mapeamento da inserção desses lotes e a divisão deles, e a infraestrutura de maneira esboçada ali, com as interseções e todos os anexos ali do projeto. Agora, a gente está trabalhando ali a criação de mapas temáticos para auxiliar nesse projeto. Por quê? Às vezes eu preciso saber ali a elevação do meu terreno, ter uma ideia de onde eu estou trabalhando, né, os pontos notáveis, e para isso o InfraWorks é muito útil na criação de mapas, tá? Agora eu tenho objetos inteligentes para a criação de interseções. Também as interseções são muito mais fáceis e rápidas de serem trabalhadas aqui no InfraWorks, e um projeto de loteamento, ele com certeza vai ter algum tipo de interseção, seja uma rotatória, seja uma interseção simples, seja um cul-de-sac, ele precisa desse projeto integrado, tá? E aí vem para a parte de edição da geometria, ou seja, eu preciso linkar ali os meus pontos notáveis, eu preciso ajustar o meu perfil, ajustar as minhas seções, para que o meu projeto tenha as cotas devidas ali, de acordo com o que vai ser executado em campo. Então, veja que ele está ajustando o perfil longitudinal, alterando os pontos de interseção, a criação de rotatórias no InfraWorks também de maneira automatizada. De que forma? Você tem uma interseção simples, é só você clicar ali e ele já altera para uma rotatória. E faz os ajustes, é claro, do diâmetro interno e externo dessa rotatória, que é uma forma também de você ajustar. Agora, a gente está fazendo ali a criação da rede de drenagem, né, que é um outro ponto importante no projeto de loteamento, e que, para um esboço, né, a fins de estudo, o InfraWorks ele já auxilia muito nesse projeto de drenagem, e por isso ali ele já está fazendo o projeto de drenagem no InfraWorks, tá? Para isso, a gente precisa do auxílio de um estudo de criação de bacias, que a gente vai fazer uma análise da bacia hidrográfica ali da região, e a gente vai ter o interesse também de saber os pontos a jusante, a montante, né, com as cotas desse terreno, para que a gente saiba ali onde vai ser o fluxo, o caimento dessa água ali no nosso loteamento. Então, a gente tem inserção ali e o dimensionamento baseado na vazão dessa bacia, que o próprio InfraWorks, a gente não está usando nenhum outro software agora, só com o uso do InfraWorks eu já consigo a atualização dinâmica da minha vazão e do dimensionamento ali das minhas redes de drenagem, tá? Lembrando, tá, que o projeto do InfraWorks, você não substitui, é claro, um executivo, né? Se você necessita, né, fazer um executivo, a gente pode usar o Civil 3D auxiliando também nesse fluxo, que é o que ele vai fazer agora, depois de extrair os quantitativos de drenagem, vai ser feito a exportação desse modelo para dentro do Civil 3D. Antes, ele está verificando ali as áreas e visualização das seções e áreas de corte e aterro, são importantes também para que a gente tenha uma ideia prévia dos nossos cálculos de volume de terraplenagem, e com isso, já ter uma noção ali da minha volumetria, né, do volume de corte e aterro que esse loteamento vai gerar para mim. Então, o cálculo de quantidades é importante também na etapa de estudo de viabilidade, por isso que o InfraWorks tem essa ferramenta. Além disso, o InfraWorks é importante na inserção dos projetos para humanização. Então, por exemplo, você precisa inserir algumas árvores, né, fazer urbanização, urbanístico, colocar, por exemplo, os postes, né, toda a infraestrutura ali, é importante você utilizar o InfraWorks. Agora, outra opção ali são a criação de múltiplas propostas, né? O InfraWorks tem esse viés que você consegue fazer várias propostas no mesmo estudo, tá? E agora a gente vai partir para o Civil 3D, vamos abrir o arquivo que estávamos trabalhando no InfraWorks dentro do Civil, e veja que quando você importa esse modelo, além das curvas de nível, né, que é o seu terreno, que é representado por essas curvas, toda a infraestrutura viária, a interseção também vem junto nesse projeto. E de que forma ele vem aqui no Civil? De forma em que toda a concepção da minha via, da minha infraestrutura, vem de forma como um alinhamento, tá?
O perfil também é colocado ali, com o grade correspondente para cada rua desse lote. A partir disso, é criado o corredor, que seria o corredor é o modelo final gerado no Civil 3D, e, além disso, a subdivisão de lotes de acordo com o seu loteamento. Então, se você está utilizando e trabalhando com lotes a cada 30 metros, a cada 20 metros, você vai fazer a subdivisão desses lotes a partir das parcelas, que é um método de divisão de lotes muito importante aqui no Civil 3D. Além disso, veja que a drenagem também é colocada aqui, de forma que todos os meus postos de visita, as minhas bocas de lobo, toda a infraestrutura dos tubos e estruturas envolvendo esse loteamento também vem aqui para o Civil 3D, tá? E o que eu faço agora no Civil, depois de tudo isso que eu importei? Agora, o papel é você documentar isso. Então, extrair relatórios, fazer nota de serviço, se for necessário, fazer, por exemplo, tabelas de materiais, de quantitativo, ou então fazer o detalhamento, né, das pranchas. Isso tudo você vai fazer no Civil 3D. Por quê? O InfraWorks não é um software para você fazer documentação. Então, o Civil 3D ele vai servir para isso. Além disso, a gente tem também extraindo no Civil os quantitativos para terraplenagem, com tabelas e relatórios dinâmicos. Então, tabelas de volume, as tabelas de materiais e todos os elementos ali necessários para um projeto executivo, eu tenho aqui a partir do Civil 3D. Então, é interessante da gente ver que a gente exporta um modelo, a gente tem essa tabela já criada, né, totalmente paramétrico, e vocês veem aí a subdivisão de lotes, que eu acabei de comentar, que seriam através da Parcel. A Parcel é uma ferramenta fundamental aqui no Civil, que vai fazer com que você tenha um lote e você faça a subdivisão desse lote em lotes menores. E isso é importante no projeto de loteamento, para que você não tenha que ficar fazendo manualmente, o Civil já tem esse recurso de fazer automático. Além disso, a tabela ali de loteamento, onde a gente insere ali os lotes, né? E área e perímetro por lote. Isso aí é um padrão que já vem através do Country Kit Brasil e é interessante para quem já utiliza esse fluxo, pode estar trabalhando aí com tabelas também através do Country Kit Brasil, tá? E agora algumas referências aí de projetos de loteamento, que a Autodesk, né, tem esses cases de sucesso em todo o Brasil, e é bem interessante da gente visualizar isso aí na prática, né? Então, alguns loteamentos de referência. Aqui no Brasil, a gente já tem várias construtoras e incorporadoras, inclusive clientes aqui da MapData, que já estão trabalhando com esse fluxo de trabalho, integrando InfraWorks e Civil 3D, e a gente tem obtido muita resposta positiva em relação a esse fluxo, e é um fluxo que já está estruturado, né, para que as empresas possam trabalhar com projetos de loteamento de maneira muito mais eficiente. E é para isso que existe, né, a EC Collection, que vem trazer esses benefícios aí para a gente, tá? Bem, agora partindo um pouco mais focado, a gente viu, esse vídeo foi mais breve, né, de forma mais macro, onde a gente conseguiu ver o fluxo de uma maneira maior, uma maneira mais abrangente, e agora a gente vai ver um pouco mais detalhado. Então, vamos agora, passo a passo, ver o que você deve fazer para iniciar o seu projeto de loteamento, usando o InfraWorks e o Civil 3D. Então, de que forma a gente vai trabalhar esse fluxo de projetos? Primeiro, como eu falei, através do mapa de terreno, né? Hoje, nós temos ali o InfraWorks para auxiliar nesse fluxo de trabalho, através da aquisição de um mapa. Então, a gente vai abrir o modelo, o gerador de modelo, inserindo a localização, o endereço do nosso projeto. Lembrando que, nesse passo a passo que eu vou mostrar para vocês, é um passo a passo muito interessante, pois ele mostra, né, a integração de um terreno já existente dentro do InfraWorks. Ou seja, ele não vai usar aqui o mapa, né, a topografia do InfraWorks. Ele vai utilizar a topografia vinda do Civil 3D. E ali vejam que a EG, né, é a nomenclatura que a gente dá para Existing Ground, ou seja, o terreno existente, e o terreno existente ele vem através desse mapa, que a gente pode ver ali, que ele vai importar agora o terreno do Civil,
tá? É uma outra forma de trabalhar. Se você não quiser trabalhar com o mapa do terreno do InfraWorks, você utiliza do Civil 3D. E agora ele vai integrar esse mapa, né, que seria essa superfície, dentro do InfraWorks, ele vai exportar esse mapa. Veja que no InfraWorks tem um elemento chamado de importação, né? Então, você importa exatamente a chamada boundary, né, que seria essa nossa superfície. Então, o terreno já vai vir configurado com os dados de superfície para a minha topografia aqui do InfraWorks, tá? Agora ele vai adicionando grupos, né, para que esse trabalho seja feito dentro do InfraWorks de forma muito mais eficiente ali na aquisição do mapa. Vamos para a segunda etapa, que é a concepção da infraestrutura viária. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois daquele terreno que eu acabei de importar do Civil 3D, vou começar com os ajustes, né, da infraestrutura viária. O InfraWorks, ele tem um método de criação aqui de vias, né, de ruas, muito simples, que através de um simples traçado, né, e configurando os parâmetros de seção, como, por exemplo, largura da via, acostamento, se vai ter calçada, se não vai ter calçada, você já cria ali o seu modelo. Então, veja que ele, a partir do momento que você ajusta as curvas, ele já altera automaticamente nas interseções e o perfil também ajustado de acordo com o que você está planejando ali de cota, né, dessas ruas. E ali os pontos notáveis, através de uma rotatória também, que é uma maneira eficiente de você criar interseção. Configurando ali o padrão de seção, veja que ele está configurando, por exemplo, a largura da calçada, se vai inserir, por exemplo, um acostamento, se vai ser 2 pistas, se vai ser uma só. Isso tudo esses são os parâmetros que a gente consegue alterar facilmente com o uso do InfraWorks, tá? Através do seção transversal, que é um parâmetro de configuração do InfraWorks. Junto a isso, a gente tem o Civil 3D, através do mapeamento ali desse lote, de uma maneira ali primária, a gente consegue integrar o padrão da via junto com o projeto que veio do Civil 3D, tá? Então, uma maneira muito mais simples, de você importar os lotes. Ele tinha esses lotes configurados através de parcels no Civil 3D, e daí ele importou para o InfraWorks já os lotes todos subdivididos. Tá? Ele utilizou uma categoria ali de zona que existe no InfraWorks para configurar esse padrão, e vou voltar um pouquinho para vocês visualizarem aqui o final, e vou pausar para vocês verem que, importado esse padrão do Civil 3D, você tem a captura ali de lotes, né? Então, a separação dos lotes exatamente como deveria ser, são parâmetros que a gente configura lá na parcel do Civil e veio para cá para o InfraWorks. Outro ponto importante é a questão das áreas. Aqui, a gente tem um catálogo de áreas aqui no InfraWorks, que é uma paleta de estilos, e aí você consegue configurar de acordo com o que você está utilizando naquele lote. Então, aqui tem comercial, tá vendo? Industrial, residencial. Esses são os parâmetros que a gente utiliza com o loteamento no InfraWorks. Então, uma forma muito mais eficiente de criar o lote. Além disso, o fluxo também, através de Civil InfraWorks, também integra um outro ponto, né? Que é, por exemplo, você ter a sua terraplenagem. Muito bem. Às vezes, você precisa configurar, fazer um padrão, uma configuração de terraplenagem, onde você está colocando ali, ele está inserindo um estacionamento, né, simples, e configurando, por exemplo, um caminho ali para que seja inserido esse lote, né, uma terraplenagem, um acesso, na verdade. Então, o acesso, ele é feito também no Civil 3D, tá? Através dos parâmetros ali de corredor, você pode utilizar o grading, você pode utilizar vários parâmetros hoje no Civil para criar esse lote, essa terraplenagem. E agora ele vai inserir a terraplenagem feita no Civil, através das ferramentas de grading, no InfraWorks, para inserir, por exemplo, o meu projeto do Revit, e também o padrão ali de estacionamento das vagas, né, desse lote. E veja que ali ele só configurou, ele inseriu um bloco,
próprio InfraWorks já tem esse bloco também de vias, tá? Ele tem vários tipos de edifício, ele também tem blocos de ruas, de vegetação, ele tem blocos com carros, então são vários parâmetros ali que ele pode dar. E você consegue, então, na verdade, humanizar o seu projeto. Essa é a etapa importante aqui, por quê? Você não está só projetando, você não está só passando aquilo ali para seja feito um projeto executivo, né? Você não está representando apenas um modelo, você está humanizando o seu projeto, tá? Além da humanização, que é uma parte super interessante com o uso do InfraWorks, que você também tem a criação de vídeos e vistas desse projeto. Então, veja que ali, ele faz depois que a gente inseriu todo aquele modelo, a parcel, o projeto de terraplenagem, agora ele vai criar um vídeo para representar esse projeto. Então, ele está mostrando ali como é que você insere uma logo, no caso, ele está botando da Autodesk, né? E ele vai começar a trabalhar as vistas desse projeto e de que forma ele vai criar um vídeo, né, para concepção. É interessante a gente fazer esse tipo de visualização. Às vezes você precisa colocar num site, ou até mesmo tem uma pessoa, um cliente que quer ver o resultado final em BIM, ou até mesmo algum desenvolvedor que precisa ver o projeto, né, feito em 3D, o InfraWorks é uma maneira muito mais fácil e muito mais visual de você ter o seu projeto, a sua concepção aqui. Então, ali ele está mostrando como é que você cria o vídeo dentro do InfraWorks, que é através do criador de storyboard, e através desse storyboard, você faz a concepção ali da visualização desse loteamento, e vai alterando a posição da câmera também. A câmera ela tem vários níveis de visualização, e a partir dos níveis você consegue ir projetando da maneira que você quer mostrar esse vídeo. Então, ali ele está fazendo a concepção do vídeo, dessa animação, né? E visualização do seu projeto. Então, é bem interessante, e é um recurso muito interessante para quem quer colocar em sites, como eu falei, quer, por exemplo, mostrar para uma pessoa que não tem, né, é leigo, ou até mesmo para o cliente final, tá? A etapa, penúltima etapa, né, as últimas etapas, é a concepção do nosso projeto de drenagem. Então, muitas vezes as pessoas acham que, não, prefiro fazer o meu projeto de drenagem no civil, por ele ser um pouco mais assertivo, eu não tenho tanta segurança de fazer o meu projeto de drenagem no InfraWorks. Mas eu te digo, se você ganhar tempo em relação ao projeto de drenagem e já conseguir fazer a modelagem da drenagem no InfraWorks para que no Civil 3D você só faça o detalhamento, é uma forma muito mais fácil, muito mais rápida da concepção ali do projeto de drenagem. Então, é por isso que é importante fazer aqui no InfraWorks para depois você passar isso para o Civil. E ali, ele vai começar fazendo uma análise. Eu já mostrei no outro vídeo, mas esse também representa muito, é bem representado, de forma que a gente faz a criação da nossa bacia, né, de contribuição. E, de acordo com a bacia de contribuição, eu vou ter determinada vazão, eu vou ter determinada contribuição da água da chuva naquele meu loteamento. E, para isso, eu tenho vários critérios e parâmetros de hidrologia, né, que são utilizados aí para cálculos de redes de drenagem, e são importantes ali, como o escoamento, a gente tem alguns coeficientes também para esses tubos e essas estruturas serem trabalhadas, e para isso o InfraWorks é muito útil. Então, ele está fazendo a concepção ali, basicamente, da posição dessa infraestrutura, desses tubos e dessas redes, para que a minha drenagem seja executada no InfraWorks, tá? Bem, agora partindo, depois de ter feito a drenagem, né, o vídeo está um pouco acelerado, mas é só para exemplificar aqui o que eu quero dizer, né? Após todo esse processo de revisão, né, que a gente fez de estudo, de concepção no InfraWorks, eu vou fazer a documentação disso e a revisão utilizando o Civil 3D. Então, de que forma eu faço isso? Hoje, o Civil 3D tem um link, né, um recurso na interface, que é o chamado, ele faz a importação do projeto do InfraWorks aqui no Civil. Então, você tem o projeto que é gerado no InfraWorks,
Aqui dentro do Civil 3D, você importa ele como IMX ou outra extensão. É importante que as coordenadas também estejam configuradas, para que o projeto venha na coordenada padrão. E agora sim você faz a abertura desse modelo do InfraWorks dentro do Civil 3D, tá? E com isso, né, você deve estar se perguntando, Isabel, mas o que vai vir nesse projeto? Será que não vai ficar um pouco confuso, né? Eu gerei todo o meu projeto no InfraWorks. O que vem nesse projeto? Basicamente, todos os alinhamentos que você criou lá, toda a drenagem, tá? O terreno existente, que seria o terreno, né, baseado naquela topografia inicial, e você vai começar, a partir desses elementos, a criar mais detalhadamente os parâmetros ali do civil, como o perfil, o corredor vai ser gerado, tá? Através do alinhamento, através do perfil, da assembly e subassembly, você tem um corredor gerado no civil de uma maneira muito mais fácil também, tá? E veja que o corredor ele já é criado, é claro que ele vai fazer o corredor de todas essas vias aqui que eu estou apontando, mas é uma maneira de vocês visualizarem, representarem isso aí também com o civil, tá? Bem, resumindo todos esses vídeos que eu mostrei agora pontualmente, esse vídeo faz um pouco mais acelerado, mostrando como a gente vai fazer isso. Então, aquisição do terreno, trabalhando o terreno, os mapas, fazendo a importação desse terreno, eu tenho a concepção da infraestrutura viária no InfraWorks, os lotes que são gerados através de parcel são importados aqui no InfraWorks também, que são dados vindos do Civil 3D, concepção ali, por exemplo, de um estacionamento ou de uma terraplenagem, a concepção ali de uma via, de um acesso também, a visualização disso através das vistas e do criador de storyboard do InfraWorks, criação de vídeos. Após isso, a gente tem a nossa documentação gerada para a parte de drenagem, então todos os tubos e estruturas de drenagem também feitos com o Civil 3D e InfraWorks. E agora o detalhamento, a documentação e revisão desse projeto no civil, a parte final, a parte bruta, onde você vai botar os detalhes desse projeto. Então, você vai botar um estaqueamento, você vai fazer um detalhamento de uma seção, uma volumetria, e a visualização final aqui, que é a vista do meu loteamento como um todo, né? O projeto inteiro. Tá? Então, resumindo, esse é um projeto de loteamento feito com fluxo de trabalho entre InfraWorks e Civil 3D. Agora, são duas partes pontuais, além desse fluxo de trabalho, por exemplo, a implantação de um projeto do Revit, que eu falei que eu ia comentar, né? Como a gente faz para inserir um projeto de extensão RVT dentro do InfraWorks? É uma maneira muito fácil, tá? A gente tem um parâmetro de origem de dados dentro do InfraWorks que a gente consegue inserir tanto um modelo, seja extensão RVT, seja uma extensão terceira, né? Mas a gente consegue fazer uma colocação interativa do meu projeto, né, desse modelo 3D, para que a gente faça uma visualização melhor. Então, muitas incorporadoras no Brasil têm esse trabalho de, por exemplo, fazer a concepção do meu prédio ou da minha residência e depois jogar isso no InfraWorks para fazer a visualização. E hoje o InfraWorks tem esse recurso, que é a importação dos dados, né, através da origem de dados, que é a importação de modelo de RVT, que é um modelo de Revit, para dentro do InfraWorks, tá? E isso é uma parte importante, até mesmo na questão que eu comentei, da criação de vídeos, né? Às vezes o projeto, né, o cliente final, ele quer ver o projeto finalizado, renderizado, e é super importante você ter uma visualização dessa para que um leigo, um cliente, ou até um terceiro, visualize esse projeto na prática, tá? Então, é muito interessante esse vídeo. Ele mostra a inserção ali de um hospital, tá? Que foi feito no Revit, vocês viram o modelinho ali no Revit, dentro do InfraWorks, para que o projeto seja visualizado de uma forma muito mais fácil. Bem, agora o outro fluxo que muitas pessoas têm dúvida, né? E é um questionamento que a gente recebe muito, que é como importar o modelo do InfraWorks para o civil, né? E eu acabei de mostrar o fluxo entre Revit e InfraWorks, mas nesse fluxo aqui a gente vê um pouquinho da importação do modelo dentro do Civil 3D. Então, de que forma é feito isso, né? Você tem um modelo lá no seu InfraWorks gerado,
de uma área, determinada área. Depois do modelo gerado, você vai fazer a exportação desse modelo em extensão IMX, tá? Que é uma extensão que é super fácil, não pesa, você salva localmente no seu computador, configura as coordenadas também, e as coordenadas são importantes, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de deslocamento desse terreno, dessa superfície lá no Civil 3D. E ali, através de um polígono e inserção das coordenadas desse padrão, desse projeto, você tem a inserção ali do Civil 3D, que você também vai configurar as coordenadas ali do sistema de coordenadas desse modelo, tá? E aqui você importa através do IMX. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele pede para você abrir, ó, Open InfraWorks Model, e você abre o projeto dentro do Civil 3D, um projeto vindo aí do InfraWorks. Uma forma também de você aproveitar o seu modelo de projeto aqui dentro, tá? Então, é bem interessante e a gente consegue otimizar o fluxo aí também através desses elementos. Agora, vamos para a parte também pontual, que eu fiquei de comentar, que é a questão, né, de alguns projetos necessitarem de interseções rotatórias e o nosso projeto de loteamento, no projeto de loteamento. A interseção, existe uma ferramenta no Civil, que é a ferramenta de intersection, quem usa a linguagem em inglês, tá? E é uma ferramenta muito interessante, porque através de um modelo de alinhamento, o próprio Civil configura os parâmetros, você insere os parâmetros que você vai trabalhar, e de acordo com esses parâmetros, você vai ajustar o seu projeto, né, com base nessa interseção que foi criada. Então, lá você vai configurar, por exemplo, qual é a largura da sua pista, qual a largura do acostamento, em que cota, né, os perfis, lembrando que os perfis, eles têm que estar com as cotas amarradas, por quê? Tem que estar a cota na interseção, as cotas, elas têm que estar no mesmo nível, né, para que haja interseção, as cotas dos perfis têm que estar no mesmo nível. Então, tanto o alinhamento, né, através do grade, que é a forma em que você expressa a cota do seu alinhamento no perfil, através do grade, você vai fazer os ajustes dessa interseção, de maneira que eles fiquem concordantes, né? Então, uma interseção, ela vai precisar dessa concordância através da criação de intersections, que no Civil 3D é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com loteamentos, tá? E aqui mostra um pouquinho, né, resumindo, também tá acelerado para a gente não demandar muito tempo, mas resumindo, o fluxo, ele trabalha ali com o alinhamento em si, nessa interseção, tá? E através dessas interseções, eu vou configurar os meus perfis, de acordo com cada avenida, então tem uma principal ali, e eu tenho as secundárias, que são essas ruas que estão na vertical, e eu tenho a rua principal, que seria na horizontal. E a partir disso, eu vou criar a minha intersection, ó. Então, são parâmetros bem simples, tá? E se você quiser alterar o seu corredor, estender esse corredor para os lados, também você consegue. Criar a superfície também através do corredor, e aí você tem um modelo 3D dessa interseção, e também consegue fazer a comparação dos volumes, que seria a volumetria, né? Então, o terreno natural, fazendo um paralelo aí com a minha interseção. Então, já tenho a volumetria criada. Em relação às rotatórias, também é criado a partir de alinhamento. A gente tem dentro da ferramenta de intersection, no Civil 3D, existe um parâmetro que é chamado Create Roundabout, né, que é exatamente a criação das rotatórias. E essas rotatórias também são criadas basicamente como cria a interseção, tá, que é a partir de alinhamento, e eu também preciso ter concordância entre as ruas, tá? E é muito simples, é só você alterar o diâmetro. O Civil, ele acaba ajudando, né? Ele tem como se fosse um assistente ali de comando para te auxiliando a criar uma rotatória. Então, basicamente, você vai criar o diâmetro circunscrito, tá? E o círculo inscrito, né? Dentro dessa rotatória, você vai alterar o diâmetro desses elementos,
e com isso, né, em concordância das vias, você tem a sua rotatória criada. Então, é bem simples também de ajustar as rotatórias no civil. O último item, que é importantíssimo num projeto de loteamento, para a gente fechar com chave de ouro todo esse fluxo que eu apresentei, é a criação das parcelas, tá? As parcelas, como eu falei, são objetos que a gente consegue dividir e subdividir determinada área de estudo. Então, vamos supor que você tem uma área muito grande, muito extensa, e você precisa configurar e dividir esses lotes em determinado padrão, em determinada área. E, através da Parcel, você não precisa fazer isso manualmente, né? Essas linhas aqui não são criadas manualmente, você faz de forma automática. Então, é uma forma muito mais simples, muito mais ágil de você criar um loteamento aqui e dividir esses lotes dentro do civil através da ferramenta de parcelas, tá? Lembrando, além dessas ferramentas que eu comentei de interseção, rotatórias e parcelas, é muito útil a gente falar, né? Vocês vão ouvir falar muito em loteamento, a criação da terraplenagem através de grading ou através de corredor, tá? Que são duas ferramentas também primordiais para quem trabalha com loteamentos, e são ferramentas que vão criar ali e fazer a terraplenagem do meu lote, tá? Então, são ferramentas importantes ali também. Resumindo um pouco do que eu falei, do fluxo de trabalho entre civil e infraworks, a concepção da infraestrutura da via, a concepção ali do meu mapa, do meu terreno, das minhas parcelas, isso tudo é muito mais fácil você utilizar o Civil 3D com o infraworks e otimizar esse fluxo de trabalho do que você usar ferramentas obsoletas ou você está trabalhando no AutoCAD ainda, né? Fazer um projeto de loteamento no AutoCAD que demora muito mais tempo e que você vai ter muito mais retrabalho do que você fazer, por exemplo, no Civil 3D e no InfraWorks, que são ferramentas que trabalham com a metodologia BIM, e você vai ter muito mais assertividade, menos retrabalho, você vai ter muito mais eficiência em relação ao seu projeto de loteamento, ok? Bem, gente, então, para finalizar e fechar também com chave de ouro, aqui na MapData nós temos alguns treinamentos, tá? Da área de infraestrutura, e eu cito aqui o Civil 3D e o InfraWorks. Hoje nós temos um módulo no Civil 3D que é focado na área de loteamentos, que é o Civil 3D Módulo Loteamentos e Áreas Urbanas. Além dele, nós temos também outros treinamentos EAD, como o introdutório, o drenagem e o módulo de estradas. Além disso, a gente também tem treinamento de InfraWorks, que hoje ele já tem um formato aqui de módulo único, então vocês não vão ver esses módulos separados, e sim um módulo único de InfraWorks. E através desses links a gente comercializa aí alguns treinamentos. Se vocês quiserem dar uma olhada, entra no nosso site, dá uma olhada na nossa ementa, o nosso escopo de treinamento, para que vocês visualizem aí o que nós abordamos nos módulos separadamente e o que a MapData oferece aí para a área de infraestrutura, tá? Nossos treinamentos EAD são bem interessantes, são treinamentos que você faz, você inicia, né, no período que você quiser iniciar. São treinamentos que têm duração de 30 dias, então é bem interessante, vale a pena conferir lá no nosso site. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas lembrando, se tiver qualquer outra dúvida, entra lá no nosso site, coloca para a gente no Fale Conosco, e também estamos abertos às dúvidas aí, até mesmo dos nossos treinamentos. Se vocês tiverem dúvida sobre como é que funciona, como é que é o nosso EAD, o que a gente aborda aí no treinamento de InfraWorks e Civil, que forma isso é feito no loteamento, podem entrar em contato aqui com a gente e a gente vai ajudar vocês nessas dúvidas, tá? Bem, acredito que não tenho mais nenhuma dúvida aqui nas perguntas. Então, eu agradeço vocês, gente, muito obrigada pelo tempo, obrigada aí por terem participado, e uma boa tarde para todos.